Existe uma grande controvérsia sobre o papel que Pedro exerceu ou deve exercer na vida da igreja. Algumas tradições afirmam que Pedro foi o primeiro papa, enquanto outras tradições afirmam que não deve existir uma figura de proeminência ou uma figura que deva encabeçar ou liderar toda a igreja. A gente tem um texto que faz justamente a divisão, onde diferentes tradições afirmam ou negam esse papel do papado e esse papel dado a Pedro como sendo o primeiro representante de Deus a governar a sua igreja. Mateus 16, versículo 19, a gente tem o seguinte: da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Então, as afirmações ou os argumentos usados para defender que Pedro era esse representante de Deus na terra estão justamente nesse texto. Por se afirmar que Pedro é essa pedra sobre a qual a igreja é edificada, e segundo, que ele recebeu as chaves do reino. Para a gente entender essa questão, a gente precisa voltar alguns versículos atrás e na pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Jesus perguntou: o que as pessoas dizem sobre quem eu sou? O que as pessoas andam aí por aí dizendo, né? Então, essa pergunta sobre a identidade de Jesus começa toda essa história. Alguns responderam que era um profeta, que Jesus era a reencarnação de Elias, até que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz que tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, guarde essa primeira relação de que toda essa conversa está começando por causa da pergunta enfática de Jesus sobre o que as pessoas entendem quem ele é. A pergunta que eu faço para você, então: será que esse texto é suficiente para afirmar que Pedro foi o primeiro papa da igreja? Sem dúvida, existem centenas de argumentos contrários e centenas de argumentos a favor. Lutero chega a fazer uma crítica muito pertinente, já que a própria Bíblia afirma que Cristo é a cabeça da igreja. Sendo assim, não cabe a gente ter uma cabeça humana e uma cabeça divina. Então, seria dividir o governo da igreja entre forças desproporcionais. O primeiro argumento para a gente entender que esse texto não é suficiente para afirmar que Pedro foi o primeiro papa é olhar com uma forma mais cuidadosa para o significado e o sentido da palavra no seu original. Quando a gente tem a palavra Pedro, em grego é Petrus, isso seria o equivalente a uma pedra, uma pedrinha ou um pedregulho, ou seja, é um fragmento de pedra, ok? Agora, quando a gente tem a palavra pedra, no grego é Petra. Isso seria equivalente a uma rocha, alguma coisa de maior volume, de maior área. Então a gente está falando de uma coisa muito grande comparado de uma coisa pequena ou menor, fragmentada. Sendo assim, a gente percebe que existe uma conexão e um trocadilho de palavras feitas no aramaico por Jesus que não consegue ser reproduzido no texto original ou no texto em grego. Então, Cristo está fazendo um contraste de imagens, um contraste de ideias entre uma grande rocha e uma pequena rocha. Esse é o primeiro argumento para a gente entender que a gente não está falando sobre a edificação numa pequena rocha, numa pedrinha, mas da edificação numa rocha que é o próprio Cristo. O segundo argumento é que a gente precisa entender como sendo o Cristo, o próprio Cristo é a rocha dessa revelação. Então, quando Pedro afirma isso da parte do Espírito Santo, que tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, é essa revelação, é isso que sai da boca de Deus, é sobre esse fundamento, é sobre esse entendimento, é sobre essa consciência que a igreja vai ser levantada ou fundamentada. Sendo assim, é o próprio Cristo ou a própria revelação que Pedro está pronunciando que é a base onde a igreja e os fiéis dessa igreja vão se sustentar. Cristo é o fundamento.
O terceiro argumento é que nem Pedro, nem qualquer outro personagem poderia ser uma rocha sobre a qual toda a igreja se fundamentaria. É só pensar sobre a instabilidade do caráter de Pedro, não que ele fosse alguém incrédulo, mas alguém que negou o próprio Cristo, que alguém por ocasião da crucificação não estava presente, alguém com fragilidade. Esse não pode ser a rocha que fundamenta a igreja. Ou então, quando a gente vê a sequência do texto, Mateus 16, 22 e 23, que eu quero ler com você. Acompanha comigo a leitura. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. Ele usa a mesma expressão no versículo seguinte, agora não para dizer que ele é uma pedra, mas para dizer que ele é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O mesmo texto, na continuação do texto, afirma que nessa circunstância, se em algum instante ele tinha trazido uma revelação da parte de Deus, no momento seguinte, quando ele estava negando o papel e o projeto de Jesus, da redenção e a salvação do ser humano, Jesus repreende a Pedro, dizendo que ele está agora sob influência do próprio Satanás. O ser humano, nenhum ser humano tem essa competência, e a gente vê essa brincadeira, essa troca de palavras entre Pedro sendo um fragmento de pedra, Cristo sendo a rocha, e agora, se antes movido pelo Espírito Santo, ele fazia parte da rocha, ele estava em concordância com a rocha, agora movido e seduzido pela voz de Satanás, agora ele se torna uma pedra de tropeço. Então a gente vê essas imagens se estabelecendo, e de uma forma muito clara, não existe firmeza na pedrinha chamada Pedro suficiente para fundamentar e edificar a igreja de Cristo. O quarto argumento recai sobre a ideia das chaves, como se Pedro tivesse recebido uma promessa especial, uma palavra especial que só valia para a vida de Pedro. Afinal de contas, ele teria recebido as chaves do reino na sua mão e ele tinha capacidade de ligar e desligar as coisas espiritualmente. Sendo assim, Pedro era o detentor de uma realidade espiritual distinta de todos os outros cristãos. O problema é que quando a gente verifica os evangelhos, a gente percebe que não é bem assim. Por isso eu quero ler com vocês o texto de Mateus capítulo 18, a partir do versículo 17. A palavra diz assim: se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. E a gente vê aqui claramente que aquilo que Jesus falou para Pedro se aplica a todo e qualquer cristão. Essa palavra sobre as chaves, sobre ligar e desligar, não é uma exclusividade do apóstolo Pedro. Ela é referendada, ela é ampliada para todo cristão. E o texto é muito claro ao dizer isso. E sendo assim, a gente vai para o quinto argumento. O quinto argumento que a gente precisa perceber é sobre o papel que Pedro ocupava logo imediatamente à ressurreição de Cristo, quem ocupava a figura de liderança. E a gente vai ver no livro de Atos, principalmente no capítulo 15, quando houve uma grande controvérsia entre os gentios e os judeus que haviam se convertido, falando sobre alimentação, o que podia comer, o que não podia comer, sobre o papel da circuncisão, se os gentios tinham que se circuncidar ou não. A gente vê que Pedro fala, a gente vê que Paulo e Barnabé falam, mas na hora de tomar a decisão final daquele concílio, daquela reunião, a palavra é dada por Tiago. E a gente vê de uma forma muito clara, muito transparente, que o primeiro grande líder da igreja foi Tiago, contrariando a percepção inicial que possa ter sido o próprio apóstolo Pedro ou talvez o apóstolo Paulo. Então a gente vê no livro de Atos Tiago como sendo o primeiro grande líder. Ou ainda, pensando nessa figura, nesse lugar que Pedro ocupava em relação a todos os outros líderes. Será que os outros líderes, os outros apóstolos olhavam para Pedro com uma superioridade, já que ele teoricamente teria uma chave ou uma coisa especial sobre a vida dele? E a gente vai ver em Gálatas capítulo 2, versículo 11, quando existe aquele constrangimento. Pedro está sentado na mesa
mesa com gentios, com Paulo também, e quando chega alguém da parte de Tiago, mais uma vez, aquelas pessoas que vieram da igreja de Jerusalém, onde Tiago era aquele que liderava, Pedro então dissimula e ele se afasta da igreja. Se Pedro tivesse esse lugar de liderança, ele não teria sido repreendido tão duramente. A pergunta que eu faço para você é como Paulo enxergou Pedro. E esse texto também é claro em nos revelar que Paulo não olhava para Pedro como seu superior, muito pelo contrário, Paulo o repreendeu. Então a gente não repreende o nosso líder da forma que Paulo fez. Paulo não tinha na figura de Pedro como se fosse o seu líder, o seu cabeça, o seu mentor. Paulo tratou Pedro como seu igual. E o último argumento, a gente vai perguntar para o próprio Pedro como que ele percebe essa relação sobre quem é a pedra. Por isso eu te convido a ler 1 Pedro capítulo 2. E você tem que perceber como o próprio Pedro entende e interpreta aquela situação que ele viveu. Seja no elogio de ter trazido uma revelação da parte de Deus, seja de ter sido repreendido como pedra de tropeço pelo próprio Cristo. Acompanha comigo 1 Pedro a partir do versículo 4, que diz assim: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aqueles que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Sendo assim, Pedro dá uma resposta muito clara e evidente. Mais uma vez, ele faz o mesmo contraste que Jesus fez com o nome Petros e com a palavra Petra. Ele diz que Jesus é a pedra, Jesus é o fundamento, Jesus é o alicerce, mas que da mesma forma nós também somos pedras vivas. Então, o primeiro argumento faz com que a gente consiga fazer essa distinção. Lembra? Petros, fragmento de pedra. Petra, rocha. Nós somos pedras vivas. Nós somos aqueles que foram enxertados na pedra. Nós fazemos parte agora do corpo de Cristo, mas o nosso fundamento continua sendo só um. O cabeça, a rocha, a pedra sobre a qual a igreja é fundamentada. Não é Pedro, não é qualquer homem, mas é o próprio Cristo. Pessoas sinceras podem cometer erros sinceramente, mas ainda são erros. E se você entende que precisa se aperfeiçoar no conhecimento da palavra de Deus para que as suas dúvidas não se multipliquem e se tornem em pedra de tropeço para o seu ministério, venha conhecer a nossa formação em Teologia do Mundo Bíblico. Clica aqui no link e eu te espero lá.